Todos nós que estamos aqui já participamos do casamento. Todos nós que estamos aqui, nós já fomos em alguma festa de casamento. Aqui, porque há algo para nos orientar. Amém? Amém. Então diz assim: e ao terceiro dia fizeram as bodas de Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Olha, Jesus e seus discípulos também. Versículo 1, volte lá por favor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para esse casamento. Até aí, nada de sobrenatural. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Presta atenção. Essa passagem sugere que a família de Jesus conhecia muito a família do casamento. Maria conhecia muito a família do noivo e da noiva, porque ela fica sabendo de uma coisa particular que acontece na festa. Quando nós vamos numa festa, só quem sabe que vai acabar os salgadinhos são a família que dá a festa e aqueles mais chegados. Você que está meio de sapo, ou eu que estou meio de sapo, a gente só fica sabendo quando para de chegar. Porque a gente não está lá na cozinha, mas quem participa da festa, quem participa de tudo, sabe. Nossa, rapaz, eu estava lá na cozinha agora, fiquei sabendo que o brigadeiro está acabando. Às vezes na nossa cozinha aqui no basement, aconteceu domingo. Todo mundo desceu para comer, e formou-se aquela fila maravilhosa, e foram colocando comida. Daqui a pouco a fila ainda estava razoavelmente extensa, e a vasilha estava falta e começou a baixar. Foi um tal de esticar a carne. Foi um tal de pegar o bife, esticar assim, pregar o prego para ficar bem grande e cortar no meio. Foi um tal de dividir. Por quê? E quem é que viu isso? Nós que somos da igreja. As visitas nem viram isso. Porque nós que somos da casa, quem estava ali, principalmente quem estava servindo, é que está sabendo do movimento. Então a Bíblia fala que a Maria, a mãe de Jesus, disse para Jesus: não tem mais vinho. Então observe bem que essa família do noivo tinha alguma intimidade com a família de Jesus. Versículo 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora não é chegada. Não parece que Jesus responde uma coisa que não lhe foi perguntado? Ela disse: não tem mais vinho. Ela não pediu para Jesus multiplicar vinho. Ela disse: não tem mais vinho. E Jesus responde: que temos nós em comum, mulher? Que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Por que será que Jesus dá uma resposta que, se você não souber, se você não tiver uma interpretação, parece até que ele está sendo grosseiro? Que tenho eu contigo? Que eu tenho a ver com você? Mas o que é que Jesus realmente está dizendo para aquela mulher? Quando ela diz que está faltando alguma coisa naquela festa, que na verdade era o vinho, porque não era que nem nas festas de hoje, que tem refrigerante, que tem... O vinho era a base da bebida, das festas na época. Quando ela diz isso, ela com certeza ela está explicando, está falando para Jesus que está havendo um problema interno naquela família, que está havendo uma coisa decepcionante naquela família. Mas ela não pede nada para Jesus, ela só avisa: olha, está acabando o vinho. Quer dizer, vai ter um problema para eles vão entrar num problema. E Jesus diz para ela assim: que temos, volta lá, que temos nós em comum, mulher? O que ele quis dizer? Irmãos, eu estava hoje lendo isso,
E eu fiquei pensando, por que será que Jesus falou isso? E fiquei, por que será que Jesus falou isso? E fui aqui ler uma coisa, e fui lá ler outra coisa, e fui lá ler outra coisa, mas nada me convencia. Por que ele diz, que temos nós em comum, mulher? Olha, tem muita coisa. Ela podia dizer, tem muita coisa, eu te criei, eu cuidei de você até agora, tem sim muita coisa em comum. Mas o que Jesus quer falar com aquela? Por que ele fala isso? Irmãos, observe que ele não a chama de mãe. Será que todos os judeus chamavam a mãe de mulher? Não. Eles tinham um nome para a mãe, não sei como é que chamava em hebraico, mãe, mas eles tinham uma palavra para mãe. Ele poderia ter dito assim, olha, que tem eu com isso, mãe? Não falou mãe, ele falou mulher. Mulher, a gente sabe que nas escrituras, no tempo judaico, naquela época, mulher era uma forma elegantérrima de falar com uma mulher. Quando se chamasse uma mulher de mulher, era o mesmo que se falasse minha senhora, Dona Maria, sabe? Era uma coisa elegantérrima, era uma coisa assim, muito respeitosa. Agora, o que ficava meio estranho, ele fala, aqui eu tenho contigo. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo uma coisa que só ele sabe e ela sabe. Como, pastor? Aí é um segredo de duas pessoas. Como, pastor? Ela sabe que ele não é natural. Ela sabe que ele é sobrenatural. E ele sabe que ele é sobrenatural. Ninguém mais sabe disso. Porque Maria era a única pessoa na face da terra, naquela época, que tinha certeza absoluta que aquele homem não era um homem comum. Por quê? Porque ela engravidou sendo virgem. Lembra que eu falei domingo passado sobre Jefté, que ele nasceu de uma prostituta? Que eu disse que só quem sabe quem é o filho, de quem é o filho, é a mulher. Hoje, no mundo moderno, nós temos DNA, não temos? Então, qualquer homem pode saber se realmente aquela criança é filho dele, pelo DNA. Pode saber. Mas na época de Cristo, não. Quem sabia que o filho era mesmo da mulher, era só a mulher. E no decorrer de muitos anos, irmãos, muitos homens criaram o filho dos outros, pensando que era deles. Porque não tinha como provar. A partir do momento que a mulher dizia o filho é seu, era seu, acabou. Então, quando ele diz para ela assim, que temos nós em comum, mulher? A resposta dessa pergunta era essa: nada em comum. Nós não temos nada em comum. Por quê? Porque ela sabia que aquele rapaz, que agora estava quase um homem, já estava um homem, ele não era uma pessoa igual a todo mundo. Ela sabia que ela não tinha tido sexo com alguém para que ele fosse gerado. Ela sabia que esse menino, esse rapaz, tinha sido gerado sem espermatozoide. Ela sabia que aquilo era um ato natural. E ela sabia que chegou um anjo no quarto dela e disse para ela: salve agraciada, o Senhor é convosco. Ninguém tirou foto daquele momento, ninguém estava ali de testemunha, foi só ela e o anjo, mas nem o pai nem a mãe dela, só ela e o anjo, não tinha ninguém de testemunha ali. Então Maria sabia mesmo que Jesus não era um filho, como você dizer assim, natural, não era. Havia uma coisa sobrenatural naquele rapaz. Ele não era como os outros filhos dela que nasceu depois, que ela casou com José, e José tiveram sexo, e José gerou com ela filhos e filhas, que a Bíblia fala sobre os irmãos de Jesus, mas na verdade não eram irmãos de Jesus. Era assim, vamos dizer, por parte de mãe, vamos assim dizer. Então, que tenho eu contigo, mulher? Ou ali naquela tradução, que temos nós em comum, mulher? Nada. Nós não temos nada em comum, mulher. Saiba,
a minha hora ainda não chegou. Ele está dizendo, ele está falando para aquela mulher, irmãos, como se falasse por uma senha. Tem uma palavra que a gente usa isso, um código, isso, obrigado. Ela está dando um código, ele está dando um código para ela. Mulher, não se esqueça. Parece que ele quis dizer assim, mulher, não se esqueça. O seu ventre foi um pretexto que Deus usou para que ele entrasse no mundo. Mulher, por favor, não olhe para mim como um filho. Mulher, não olhe para mim como uma proteção que uma mãe tem com um filho. Todo mundo que é mãe sabe disso. A pergunta que eu faço para a maioria das mães aqui, tem só filho pequeno, mas eu tenho filho grande, o Rafa e o Guilherme. Quando eu olho para o Rafa, eu sinto a mesma afeição por ele quando ele era pequenininho. Quando ele fica triste com alguma coisa, aquilo me machuca do mesmo jeito que quando ele quis um picolé e não pôde tomar um picolé. O filho nunca amadurece para o pai. O pai só acha o filho maduro quando o filho apronta. Tem muito é um cavalão e você fez isso. Mas na verdade, no fundo, para a mãe e para o pai, o filho sempre é aquele garoto e aquela garota. Os pais estão sempre querendo salvar a pele deles. Não era diferente para Maria. Maria olhava para Jesus, ela olhava como se fosse um filho. Ele não queria que ela olhasse para ele como filho. Por quê? Porque ele não era filho de Maria. Ele era filho de Deus. Ela não podia olhar para ele como alguém a ser protegido. É o contrário, era ele que tinha que protegê-la, porque ela é humana, ele também é, mas ele também é Deus e ela não. Então quando ela fala, ele fala, mulher, faz separação nisso, separa isso. Irmãos, vou dar um exemplo para ver se eu consigo expressar o que eu quero dizer. Eu sou pastor, não sou? Eu tenho uma irmã que fala para mim assim, se um dia você for pastor, voltar a ser pastor de Limeira, qualquer igreja que tiver, eu vou sair e vou para a sua. Eu quero ser membro da sua igreja. Às vezes eu converso com a sua igreja e falo, não vai prestar. Por que não vai prestar? Porque minha irmã não vai olhar a mim como pastor. Ela vai me olhar como irmão. E isso não funciona. Ela não pode me olhar como irmão dela. Ela tem que me olhar como pastor dela. Se ela não souber olhar-me como pastor, e eu também tenho que aprender a olhá-la não como irmã, mas como membro da igreja. Porque não vai dar certo. Porque eu não estou ali exercendo função de irmão dela. E ela também não está ali exercendo função de irmã minha. Ela é membro de igreja e eu sou o pastor. Vocês sabem, irmãos, que tem muitas igrejas que têm sérios problemas com a família do pastor. Por quê? Porque às vezes a família do pastor quer mandar na igreja. Então a irmã do pastor quer mandar, a tia do pastor quer mandar, a avó do pastor quer mandar. Eles se consideram como se eles fizessem parte do ministério. E às vezes cria tribulação na igreja por causa disso. Eles não conseguem se colocar no lugar deles. O que Jesus está fazendo, ao meu ver, posso estar errado. O que Jesus está fazendo é a separação legal da coisa. Mulher, entenda, eu não sou seu filho. Eu sou filho do Altíssimo. Ele poderia até dizer, não, disse, eu sou leão da tribo de Judá. Eu não sou digno de pena, de misericórdia. Não olha com esse olhar de mamãe, que eu não tenho mamãe. Não olha para mim com esse olhar de quem quer me proteger, que eu também não preciso de proteção. Sou eu quem protege as pessoas. Quando Jesus está indo para a cruz, se vocês lerem o texto, vocês vão ver que uma mulher chega perto de Jesus e tem misericórdia dele e chora. Você sabe o que ele fala para a mulher? Não chorai por mim, chorai por vós mesmo. Como não chorar por vós? Eu estou bem aqui, não estou presa. A mulher está do lado dele. A mulher não está presa, não está espancada, não está carregando cruz, não está condenada. E ela começa a chorar e toca nele. Ele vira para ela, chorai por vós mesmos. Dá para entender uma coisa dessa? Chore por vocês, não por mim.
Mas como? Será que aquela mulher, quando ouviu Jesus falar aquilo, ela entendeu? Claro que não. Talvez ela voltou até pensando, poxa vida, eu com tanta dó dele, peninha dele, ele não gostou de eu ter pena dele. Ele mandou ter pena de mim. Ah, não, eu estou saudável, eu estou bem, não estou condenada. Não sei o que aconteceu depois, o que essa mulher pensou, o que ela falou, porque a Bíblia não relata, ficou no esquecimento. Mas ele fala uma coisa que diz, não tenha pena de mim, tenha pena de vocês, porque na verdade, o que eu estou fazendo é a obra de Deus. E no final, meu final vai ser feliz, o seu talvez não seja. O meu vai ser feliz, porque eu estou fazendo a obra da salvação. Então quando ele fala, a Maria fala assim, não tem mais vinho. Ela não pergunta, mas quando ela conta o problema para ele, ela quer que ele faça alguma coisa. Mas não como o Senhor, mas como fosse um favor de mãe para filho. É mais ou menos por aí. Ela quer que ele se compadeça do pessoal da festa, que nós não sabemos quem são, mas que ele tenha uma atitude para ela como filho para a mãe. Olha, eu tenho que fazer isso porque foi minha mãe que pediu. A Igreja Católica se baseia muito nisso. Por isso que na Igreja Católica, o carro-chefe da Igreja Católica não é Jesus. Se você é católico, você sabe que a sua igreja, Jesus está em segundo lugar, Maria em primeiro. Porque é uma coisa lógica. Quem é maior, a mãe ou o filho? Na natureza qual é? Quem é maior, a mãe ou o filho? A mãe. Porque ela veio primeiro. Segundo veio o filho. Terceiro veio o neto. O quarto veio o bisneto. Então nas coisas sagradas não pode ser assim. Então, se você levar as coisas humanas para dentro do Espírito, você realmente vai glorificar Maria e vai deixar Jesus em segundo lugar. Quando na verdade a Maria está abaixo de Jesus. Jesus está dizendo, não, como que ela está abaixo de Jesus? Ela é a mãe. Você está olhando pelo olhar humano. Você está fazendo comparação de famílias humanas com coisa sagrada. Por isso que Jesus disse, mulher, não misture as coisas. O seu papel foi me trazer ao mundo, mas você não tornou-se minha mãe. Quando ele está na cruz, ele olha para João e Maria está aos pés da cruz. O que ele fala para João? João, eis sua mãe. Mulher, eis o seu filho. Ele não se coloca como filho dela, porque na verdade ele não o é. Porque ele fala assim, Ave Maria, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. Não, qual que fala a Igreja Católica? Fala rainha do céu, mãe de Deus. Deus não tem mãe, não pode ter mãe. Olha, se Deus tem mãe, ele é igual eu também tenho. Deus não tem mãe. Deus usou uma mulher para trazer a salvação ao mundo, mas ela não se tornou mãe. Quer ver agora uma explicação que vai deixar bem claro? Talvez eles não tinham no passado. A mulher empresta seu útero para a filha ter um filho. Põe lá dentro o óvulo e põe o esperma, o óvulo fecundado, barriga de aluguel. Quando a criança nasce, ela é mãe da criança? Não. É mais ou menos por aí que Deus fez. É mais ou menos esse princípio. Deus falou assim, eu preciso de uma barriga. Eu preciso de uma barriga. Vamos pegar a Maria. Então pegou a Maria e lá ele botou as coisas sagradas dele. E a Maria ficou grávida. E nasceu o filho. Maria foi barriga de aluguel de Deus. Então a gente pensa assim, nossa, que maravilha, não? Tecnologia hoje é demais, não? Nossa, a tecnologia hoje, pega a criança e gera na barriga do outro, não tem nada a ver. Deus já fez isso há 2000 anos atrás. É que nem portão eletrônico, a gente acha chique portão eletrônico, né? Portão eletrônico já existia desde o tempo do apóstolo Paulo. Pedro estava preso na cadeia, quando ele foi sair no portão, foi abrir sozinho. Já tinha portão eletrônico. É umas coisas que a gente acha que, né? Então Deus é Senhor, amém? Então quando ele fala para ela assim, que temos nós em comum, mulher, parece que ele quer dizer assim, não vamos confundir as coisas. A minha hora ainda não chegou, quer dizer, não é o momento certo ainda de eu começar a realizar o que é para realizar. Mas acontece uma coisa agora no versículo 5. E sua mãe
disse aos serviçais. Agora note, eles usam aí o escritor, sua mãe. Ele podia ter usado, e a mulher disse aos serviçais. Por quê? Porque quem está escrevendo é uma outra pessoa. Então ele vai usar a mãe. Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele mandar. Repitam isso, gente. Faça tudo o que ele mandar. De novo. Faça tudo o que ele mandar. Façam tudo. Por que ela fala? Que confiança ela tinha? Sabe por que ela mandou fazer tudo o que ele mandar? Porque ela sabia que esse homem era sobrenatural. Amém. Ela era a única mulher ali que tinha absoluta certeza que aquele cara ali não era normal. Por quê? Porque ela sabe o jeito que ele nasceu. Todas as mulheres que estavam ali, conhecia ela, conhecia ele, sempre tinha ele como filho dela, ele como filho dela. E às vezes até ela se portava como mãe dele. Mas os dois sabiam. Nem José não sabia direito disso. Mas os dois sabiam. Nós não temos nada em comum. Foi barriga de aluguel, viu? E ela disse: façam tudo. Falou para os serviçais, quem servia: faça tudo o que ele mandar. Por que ela fala faça tudo o que ele mandar? Porque as ordens de Deus para nós muitas vezes parecem loucura. Olhem para mim. Você não acha loucura um cara ganhar R$800 por mês e dar 10% para a igreja? Seja franco. Não é loucura? Pô, no Brasil o cara ganha 800 e pouco. Ainda vai dar 10% para a igreja? É o dízimo. Se você raciocinar logicamente, friamente, você vai dizer: isso é loucura, poxa. Ele não dá, 800 não dá para nada, ainda vai ter que dar 10%. Mas quem mandou? Deus. Deus é louco, claro que é. Esses dias eu vi um pedacinho daquele Pé na Cova, não gosto daquele programa, mas passa toda hora aquele pedacinho, que a mulher está sentada assim, o que ela aprontou, o cara falou assim: você não está no seu juízo, como é que ele fala? Você não está no seu sã juízo, tá? Ela falou: nem um pouquinho. Ela concorda. E é verdade, quando Deus dá ordem para nós, parece que ele não está no juízo perfeito. Você pega a palavra de Elias lá, Deus fala para Elias: vai em Serepta que eu vou mandar uma mulher te socorrer. Olha, irmão, todo mundo conhece o texto. Ele foi. O que ele imaginou na cabeça dele? Uma mulher que você não vai ajudar. Se você vai ajudar, porque você tem, não é? Quando chega lá, a mulher está pior que ele. A mulher está catando uns pedaços de caco. O filho está agonizando na cama de fome. Ele está desidratado com fome. Aí eu pergunto para você: a palavra de Deus, Paulo diz, é o que? Loucura. Sempre vai ser loucura. Quando Maria diz: olha, faça tudo o que ele mandar, não perguntem nada, faça, porque ele vai mandar você fazer coisas que não vai ser entendido. E veja o que ele manda. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E cada pote cabia entre 80 a 120 litros de água. Então o que são esses potes? Irmãos, todos, até hoje, século 21, se você for em Israel, o Rafa viu isso, você vai encontrar na entrada de vários lugares caneca com 2 alças. Caneca com 2 alças. Por quê? Porque você tem que lavar a mão. Mas não é por causa de sujeira, é o ritual deles. Então, se você usar uma caneca de uma alça só, você pega a água e joga nessa mão, não joga? Quando você pegar na alça dessa para jogar, você já contaminou essa. Porque não tem jeito. Então, o que eles fazem? Eles fazem com 2 alças. Então, você pega assim e lava a mão e pega na outra, quer dizer, você não se contamina. Então, até hoje ainda tem lugares para você se purificar. Irmãos, você bebe água da pia? Uma vez eu fui numa casa, não lembro onde foi que eu fui, acho que foi na Inglaterra. É na Inglaterra. Para você lavar o rosto, acho que hoje não é mais assim. Mas foi muitos anos que eu fui na Inglaterra, fiquei 70 dias lá. A pia da sua casa, ela não tampa, se você quiser. Você aperta um negocinho, a minha aperta um negocinho, você enche ele de água. Então ali você pode, para que tampa aqui? Você mistura água fria com água quente, porque sai quente, né? Então você mistura ali e você lava o rosto. É anti-higiênico. Por quê? Porque a pia vai ficar ali, na pia você escarra, na pia você cospe.
Isso é muito higiênico. Eu mesmo nunca tampo a pia, não sei for para lavar a pia. Eu pego a água e jogo e não fico montando água ali, porque eu acho nojento. Aquela talha que tinha lá, aquelas 6 talhas que tinha lá, olha, agora não sei se isso é coisa do Valdir, mas sabe quantas talhas tinha? 6 potes. Vocês sabem qual é o número do homem? 6. O número de Deus é 7. Porque no 6º dia, Deus fez os homens. Foi no 6º dia. Por isso que o número da besta é 666. É homem, homem, homem. Homem, homem, homem reinando. E aí, não sei se isso é uma coincidência, mas tinha 6 negócios para colocar água lá. Outra coisa que você fica imaginando, eu não sei se você imagina, por que está vazio aquilo? Está tendo uma festa. Alguém tem que lavar a mão. Por que está vazio? Algo tem que dizer aí. Esses tanques eram para estar o quê? Cheios. Mas estão vazios. E disse Jesus aos serviçais: encha os potes de água. Até aí não há problema nenhum. Eles vão e enchem os potes de água. Encheram até a borda. Para quê? O que os serventes pensavam? Vão lavar a mão. Porque aquilo é para lavar a mão. Se é para lavar a mão, não pode o quê? Beber. Não pode beber. Você não vai lavar a mão para beber água. Mas veja o que acontece. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E assim fizeram. Agora ele fala: pega uma caneca, encha com essa água de lavar a mão e leva para a festa. Para quem? Para o chefe da festa, porque tinha o cerimonial. E olha aí, e o encarregado da festa nem sabia de onde veio, hein? Sabe aquela história do nordestino estar viajando com o filho no trem? E o pai comendo farinha? Aí o pai entupia de farinha e falava assim: menino, vai lá no banheiro e traz uma água para mim. E dava a caneca para o menino. Menino, ela trazia água e bebia. Aí ele comia farinha de novo. Entupia, porque entope, né? Menino, vai lá no banheiro, traz água para mim. Ele ia lá trazer água para mim. Chegou uma hora, o pai falou, ele foi. Ele voltou e falou: pai, não dá para trazer água agora. Por quê? Tem alguém sentado em cima do pocinho. Você viu onde é que ele estava pegando a água? E aí? Essa água não podia beber. Era água para lavar a mão, para cerimônia. Quando eles trazem para beber, o cara que está lá no meio da festa, que é o cerimonial, não está entendendo. Para ele, é comum. Quando ele vai beber, olha aí, e o encarregado da festa provou a água que se fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: toda a festa que eu vou, eles servem primeiro o bom vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, estão tudo mamado, eles trazem um vinho porcaria. Porque daí quem está bêbado mesmo toma até vinagre, não é? Não é assim que funciona? E vocês não. Vocês serviram primeiro o vinho ruim. E agora no final vocês estão servindo o vinho bom. O que Jesus queria ensinar? O Senhor quer ensinar para mim e para você que a nossa glória será maior do que a glória deles do passado. Que as coisas que Deus quer fazer para nós hoje será maior do que as coisas que foram feitas no passado. Digam amém. Amém. O Senhor está dizendo para nós que Ele pode transformar tudo o que Ele quiser para abençoar a nossa vida. Amém. O vinho simboliza também palavra de Deus. Que Deus pode fazer brotar a palavra dele de qualquer lugar que Ele precisar que seja brotado. O Senhor está dizendo para nós que se Ele quiser falar com você, nada vai poder impedir, desde que você esteja cheio para receber a palavra dele.
Se Deus quiser se comunicar com você, Ele se comunica independente de qualquer coisa. Às vezes a gente ouve profecias, que eu tenho muito medo de profecia, que a pessoa diz assim: meu servo, aqui quem está falando sou eu, o seu Deus. Eu já tentei falar com você e não consigo, você não